Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo. Eu sou Gilson Dias, contador, empreendedor e host desse podcast. Hoje carreira solo por problemas técnicos e de cunho pessoal, meu parceiro não pôde estar aqui conosco hoje, o Júlio Duranche. E com grande satisfação, mais uma vez trazemos aqui, como de costume, um convidado super especial. Sérgio Henrique Montesanto Andrade, ou Sérgio Andrade, tanto faz, meu irmão de ordem, meu irmão gêmeo lá da maçonaria. A gente iniciou junto, engenheiro elétrico, formado, na verdade, em engenharia de controle e automação pelo antigo IESAM, mestre em engenharia elétrica, com ênfase em computação aplicada pela Universidade Federal do Pará, doutor em engenharia elétrica, com ênfase em computação aplicada pela Universidade Federal do Pará, também. Professor da UNAMA, Estácio, IPOG, e algumas outras. Empresário também aí da Salt Engenharia, outra empresa da Salt Experience, né? A Salt Experience foi um cenário que a gente fez dentro da Salt Engenharia. Enfim, e hoje a gente vai estar falando aqui, olha o tema do podcast, Casa Inteligente, as principais tendências de inteligência artificial em automação residencial. Inclusive, eu pesquisei sobre você, o seu TCC lá na sua graduação tem a ver com isso. Exatamente. E olha, a gente está falando hoje, 2024, pelo que eu percebi, você se formou em 2011, é isso? Foi. E o seu tema já foi sobre a automação residencial. Imagino eu que na época não se falava de inteligência artificial ainda. Mas enfim, normalmente eu falo muito assim, se apresente aqui para a nossa audiência, para o nosso público, fique à vontade, meu irmão. Então, Gilson, primeiro eu queria te agradecer a esse convite de estar aqui no Patricast, trazendo um pouco mais de tecnologia, de inteligência, desmistificar acerca de alguns tópicos, acerca de alguns assuntos que são de suma importância para a sociedade. E assim, antes de começar, queria te parabenizar, obviamente, pelo esse dever de casa que tu fizeste, com todos, inclusive. Esse dever de casa de, principalmente, saber meu nome completo, que é grande. Sim. Saber também do meu TCC, que, olha, boa parte da minha vida veio por conta desse TCC. Então, ele tem um ponto muito significante na minha trajetória como engenheiro, porque foi a partir dele que tudo, de fato, aconteceu, como tu falaste, sou professor, tenho essa, como é que eu posso dizer, uma felicidade na minha vida de ser professor, também em conjunto de ser empresário. Sou professor ao mesmo tempo que eu sou empresário. Então, me formei em 2011 e no mesmo momento também já comecei na docência. É engraçado, eu comecei na docência, eu sempre falo, por conta que eu precisava de dinheiro. Eu nunca pensei em ser professor, e empresário no início também é difícil, O caminhar da empresa nesse início é muito complicado, tem diversas barreiras. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a gente fica com aquele âmbito acadêmico e o âmbito também profissional, mercadológico, de tu saberes como é que se de fato se integra os dois, Então, dando um passo a mais do que o Gilson explicou, então, de fato, me formei em engenharia de controle e automação, e aí depois, para expandir os horizontes, eu fui para a área da engenharia elétrica com ênfase em computação aplicada. E por quê? Porque eu sempre tive a concepção de que você necessita olhar para o futuro para saber qual caminho que vai trilhar. Eu digo para meus alunos que a gente não pode olhar para o passado e se aperfeiçoar nele. Então, eu tenho que, meu Deus, de que forma eu vou ali no futuro trabalhar, quais são as tecnologias, quais são as tendências. E foi por isso que eu fui para esse âmbito também da computação. Então, dando só esse adendo na tua excelente explicação inicial. Perfeito, meu irmão. E normalmente a gente começa aqui não falando diretamente sobre o tema em si. Na verdade, como nós temos 1h30, normalmente os primeiros 30 minutos a gente pergunta quem é Sérgio Andrade, Quem é essa pessoa até se chegar onde é hoje, por exemplo, doutor, empresário, colunista lá do Livitec, que eu vi também. Eu faço dever de casa bem. Inclusive hoje, vindo para cá. A memória fotográfica às vezes favorece essas coisas aí. Mas explica pra gente aí a trajetória,
Eu acho interessante isso, porque você está com 35? 35 anos. 35 anos, olha só, já tem uma jornada aí que já dá para contar a história. Já dá pra contar então, quem é Sérgio Andrade? Conte aí pra gente, até você chegar ao seu passo a passo, que você foi galgando lá. Depois a gente inicia. Depois a gente inicia essa parte, né? Então, assim, Gilson, eu sempre digo, né, para os meus alunos, porque os meus alunos dentro de sala de aula, eles costumam ter aquela distância entre eles e o professor. E é engraçado porque quando eu estou do outro lado, eu me lembro daquele momento quando eu estava na graduação. Eu sou professor de nível superior, então é nesse momento que eu me recordo. E eu sempre digo para eles, quando eu vejo que a turma ela está assim, conversando, não está prestando atenção, eu chego com eles e digo assim, vocês sabiam que eu não gostava de estudar? E aí eu vou retroagir dessa minha fala lá para o início da minha vida. Eu sempre fui extremamente curioso. Então, o Sérgio criança, ele era uma criança extremamente curiosa, sempre gostou de brinquedos e eletrônicos, só que o Sérgio não gostava, era malandro para estudar matemática, né? O meu pai puxava a minha orelha, minha mãe da mesma forma, só que em outras disciplinas. E quando esse Sérgio foi amadurecendo, principalmente ali no ensino médio, eu comecei a perceber a razão das coisas. Porque assim, eu sempre fui questionador. Por que isso? Eu nunca gostei da expressão, apesar de ser temente a Deus, católico e etc. Eu nunca gostei da expressão, porque Deus quis. Não, mas por que Deus quis? Isso é coisa de maçom, né? Porque eu também a vida toda foi assim. Exatamente. Por que Deus quis? Não era só uma imposição. E aí, com isso, eu comecei nesse ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, a perceber a razão de algumas coisas que eu estava aprendendo, a aplicação de algumas coisas que eu estava aprendendo. Essa virada de chave veio mais ou menos ali no primeiro ano do ensino médio, que uma professora passou um exercício para fazer uma conversão era de hora para minutos, era alguma coisa assim baseado, né, num cenário desse. E aí eu resolvi o exercício olhando para um relógio. Então, um relógio de parede, eu comecei a fazer a conexão daquilo teórico com o prático. E aí algo se abriu na minha cabeça naquele momento, que eu comecei a dizer, mas espera aí, isso não é só no papel, isso existe na realidade. Obviamente, eu já sabia que a matemática existia na realidade, mas começou a ter um sentido, uma direção, né? Quando foi no meu terceiro ano, ou seja, no convênio, eu passei logo de primeira em um dos vestibulares. Imagina, eu não sabia nada o que eu queria da minha vida. Eu fiz 6 vestibulares, 6 cursos diferentes. Eu fiz medicina, odonto, fisioterapia, engenharia civil, engenharia de controle e automação e me esqueci o sexto agora. Mas enfim, eu fiz 6. Eu fiz 4. E desses 6... bom, como eu já tinha passado em Direito, que foi o primeiro, a escola ligou para minha mãe e disse, olha, nós sabemos que o Sérgio passou, né? Só que o Sérgio não vai poder colar o grau no terceiro ano porque a nota dele está ruim em Química. Imagina, eu no terceiro ano do ensino médio ligando para os meus pais, né? Pois bem, consegui passar em Química e aí entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 2 cenários, né? Eu faria a parte de saúde, que era o que parte da minha família queria, ou eu faria o que eu de fato gostava, mas tinha medo porque eu não tinha habilidade com matemática e física, que era engenharia. E aí, pois bem, escolhi pela engenharia, fiz engenharia de controle e automação, e quando eu entrei na faculdade, foi uma outra virada de chave na minha vida. Eu disse, pois bem, brinquei ali o ensino médio como um todo, o ensino fundamental também como um todo, só que daqui a algum tempo meus pais vão morrer. Eu não posso brincar na minha faculdade. Porque se eu brincasse na minha faculdade, eu ia me formar como um profissional de papel, como eu falo. Tu és engenheiro... Tem muito por aí, tem. Eu digo para os meus alunos, vocês vão virar, se continuarem assim, engenheiros de papel. Ou seja, no papel está dizendo que você é engenheiro sem nenhum tipo de conteúdo, tá? E aí, com isso, comecei a estudar, levar a sério e me apaixonei pelas exatas. Eu sou extremamente apaixonado pelas exatas, né? E leio livros históricos sobre exatas, porque aí várias coisas fazem mais sentido
Né? Por que a gente não pode dividir por zero? Né? Por quê? Então, assim, o porquê? Por que isso? Por que aquilo? Enfim. E aí, quando, na minha faculdade, eu sempre percebi que o mais importante... Tá, estudar, obviamente, é importante. Mas, na minha concepção, o mais importante era o quê? O network. Porra, já tinha essa concepção lá atrás. Eu tive, tanto que o meu primeiro estágio foi no marketing da minha, então, universidade, que era o IESAM. Eu era engenheiro, né? Engenheiro não. Estava me formando... Não, estava no primeiro ano de engenharia. Então, no primeiro ano de engenharia, eu era calouro, era a palavra que eu queria encontrar há pouco, e lá eu disse, bom, eles não me aceitam no laboratório, porque no laboratório só podia ter se tivesse curso de manutenção de micro e etc, tinha que ser a partir do segundo ano. Eu disse, eu vou fazer o quê? Parado eu não vou ficar. Então eu comecei a trabalhar no marketing. Só que por que eu comecei a trabalhar no marketing? Porque o IESAM tinha diversos donos e a esposa de um dos donos de lá trabalhava no marketing. Ou seja, eu ia ser visto como o estudante de engenharia, eu não ia ser mais um estudante de engenharia. Quando precisava fazer alguma divulgação dos cursos de engenharia, por eu estar lá dentro do marketing, por eles me conhecerem, saberem quem eu era, eles iam me chamar e não um outro estudante qualquer, porque eu estava ali. E aí eu comecei a aplicar engenharia no marketing, comecei na época, não existia assim smartphones, né, como hoje em dia. Eu desenvolvi aqueles GIFs, aquelas coisas animadinhas, para disparar via SMS, que não era SMS, era MMS, né, que era de multimídia. Né? Aí eu comecei a desenvolver para eles, eu ia apresentar os cursos naquelas situações de escola, que apresentava os cursos que a universidade tinha, eu ia representando a engenharia. E aí pegava o lead, né, aqueles contatos, e aí disparava esse MMS para cada um deles. Pois bem, chegou no meu segundo ano da faculdade, eu tive que mudar, porque eu queria algo mais específico, eu não queria mais ficar ali no marketing. Já tinha feito meus contatos dentro do marketing, tanto que quando o Cinépolis veio para cá para Belém, eles colocaram eu já tinha me formado, eles colocaram um totem meu de tamanho real na abertura do... Porque eu fiquei essa cara ao longo desse período da engenharia de lá. Bom, aí saí de lá, comecei a trabalhar numa indústria, a antiga Facepa. Lá foi... a Facepa era a segunda maior empresa de papel e celulose da América Latina, né? E aí depois veio a Suzano, que era maior, e comprou a Facepa. Entendi. Fiquei na Facepa durante 2 anos. Lá tive um nível de aperfeiçoamento. Já engenheiro? Não, ainda estagiário. Ainda estagiário. Aí eu fiquei na Facepa no meu segundo e no meu terceiro ano da faculdade. Depois da Facepa, eu fui trabalhar numa outra empresa. Aí percebe, a Facepa era a parte da engenharia e automação industrial. Aí eu fui para Controlterm depois. Na Controlterm fiquei mais um tempinho lá. Depois, que era para engenharia naval, né, para a parte da automação naval. Saindo de lá, fui para... No passado era chamado de HT Center, né? Era uma empresa já com o cenário da automação residencial. E aí lá que de fato eu me encontrei. Foi no meu último estágio de 6 meses que eu me encontrei. Inclusive eu consegui esse estágio porque minha avó, Guilhermina, um beijo, vó, né, para a senhora, babona falando de mim no shopping para uma dona de uma loja. Ela pegou e falou, o seu neto faz engenharia, olha, eu tenho uma empresa também de engenharia, e casou, né, e por isso eu estou. Dentro dessa empresa, eu queria ser engenheiro dessa empresa, mas eles não tiveram a oportunidade de me contratar como engenheiro depois que eu me formei, e eu disse que eu não queria ser vendedor. Eu não tinha, eu poderia ser engenheiro de vendas, porque eu estudei para ser engenheiro. Entendo. Então não poderia ser... Vendas, exatamente. E aí eles não puderam. E foi exatamente aí nesse ponto, né, que eu criei a Salt Engenharia. Né? Em 2011 só eu que era o proprietário da Salt, né? Em 2013 entrou meu sócio, o Edgar. Você é o fundador, então? Eu sou fundador. E o Edgar criou essa simbiose comigo a partir de 2013. O Edgar, meu sócio, o Edgar Contente. Até hoje? Até hoje. Né? Desde 2013. Desde 2013, 11 anos já, juntos na luta. Engenheiro de produção, formado pelo Cesupa.
Então, a partir daí, eu disse, bom, me formei, já tenho aqui a empresa não dava dinheiro, aí eu vou precisar fazer o quê? Fui bater na porta, lá na Seduc, e disse, olha, estou fazendo mestrado, eu quero uma vaga. Mas foi aquele que você interrompeu em 2013 ou de 2015? Foi exatamente esse daí. Esse cara... 007. Foi exatamente esse. Quer que eu te fale o teu tema lá da tua dissertação? E eu acabei que eu nem falei da minha dissertação. Mas, vai chegar lá, vai. E aí eu bati lá na porta e falei assim, olha, eu tô precisando de dinheiro. Tem alguma vaga para ser professor? Porque eu sempre gostei de conversar, de me conectar aos outros. Mas né? tu queria mesmo no momento era dinheiro. Era dinheiro, sim. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Bom, enquanto a empresa está caminhando aqui a passos lentos, e hoje em dia é um grande problema, porque todo mundo acha que a empresa já nasce bamburrando de dinheiro. Meu Deus do céu. Eu que eu diga, pô. Eu fundei também o escritório sozinho. Enfim, a gente vai chegar lá. Continua. Eu vou te interromper. E aí, um grande amigo que eu fiz, também inclusive maçom, lá na época, Jefferson Nascimento. Jefferson Nascimento, ele estava numa diretoria na Seduc, eu o conheci lá e pedi, me ajuda, por favor. Né? Ele falou, Sérgio, só tem vaga para Cametá. Eu disse, me dá então a vaga. Ele, Sérgio, mas tu moras em Cametá? Eu disse, não, eu não moro em Cametá. Aí ele falou, mas como é que tu vai te sustentar? Eu disse, não sei, mas me dá uma vaga porque eu preciso de dinheiro. Só sei que uma bênção divina, nessa mesma semana abriu uma vaga na Escola Técnica Magalhães Barata, no final da municipalidade, aquela do lado esquerdo. Eu sei onde fica. E aí, lá próximo. Exatamente, e ele pegou e disse, Sérgio, olha, abriu uma vaga, tu tens que levar o documento, tipo assim, daqui a 3 dias lá. Eu disse, dê como certo. E aí considera resolvido. Começou ali, de fato, a minha também, o caminhar da docência. Então, assim... disso daí eu tiro, né, 2 grandes aprendizados. O primeiro, os alunos de hoje em dia, eles, muito dos meus, eles acham, como eu te falei ainda há pouco, que a empresa ela nasceu e amanhã ela já está ganhando dinheiro. Não vai. Né? Exatamente. Não vai existir isso. Eu estava um dia desse. Eu dei aula também, eu sei chorando, eu estava chorando conversando. Por quê? Porque eu disse, ao me lembrar dos momentos que eu pensei em fechar a empresa, ir embora para os Estados Unidos, e não sei o que, né? De passar de 3 em 3 meses, eu ganhava R$2.000 de 3 em 3 meses. E é geralmente quando a gente pensa em desistir, exatamente. Certo, exatamente, né? Que vira o jogo, né? Exatamente. Então, assim, esse foi o primeiro. E o segundo... nunca achar que nada, como por exemplo lá no marketing, muito das pessoas que conhecem hoje em dia, mas não tem nada a ver com a tua marketing, tem total, o marketing não tem nada a ver com a tua área, tem total Tudo a ver. Marketing, pô. Tem total a ver. Então assim, se lá atrás eu tivesse recusado marketing, não é da minha área, eu não vou estudar, não vou trabalhar nisso, né? E aí eu não estaria com a mesma visão hoje em dia que eu estou, né? Tanto que eu valorizei tanto esse marketing que a primeira sala de aula que eu dei na minha vida, antes da ETEMB ter me aceitado, foi no IESAM Capacita, foi um curso de técnico que o IESAM abriu na época, porque eu tinha trabalhado no marketing, eles me conheciam e me chamaram para o IESAM Capacita. O IESAM Capacita, para eu poder ter aluno, eu distribuía panfleto no Ver o Peso. Para eu poder ter aluno... Eles me davam um bloco do IESAM Capacita, eu ia pro Ver o Peso, ia distribuir. Se não tivesse aluno, não tinha aula. Exatamente, não fechava tudo. Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, esse caminhar me fez ter muita resiliência, principalmente nos dias atuais, quando eu vejo um problema, eu digo, não, isso daqui é perfeitamente solucionável, já não me mete mais medo, porque eu já passei muita coisa lá atrás, né? Então, fazendo um panorama holístico, né? Uma visão macro, foi esse o meu caminhar, né? Tanto começando lá com aquele Sérgio criança que não gostava de estudar e chegando até, graças a Deus, onde cheguei, que se Deus me permitir, não é nem 1/4 do que é onde eu quero chegar, anos, né? Ainda aí, né? Cara, eu tenho uma história bem semelhante, assim, e diferente de ti, eu não gostava de estudar e era um péssimo aluno.
Quem me conhece sabe, o meu TDAH sempre foi muito assim, num nível estratosférico, só que eu não sabia o que era. A minha família não sabia o que era. Imagina, eu morava lá no Marajó, lá em Anajás. Ninguém falava nisso, né? Ninguém sabia nem o que era isso. É coisa de doido, eu acho, na época. Imagine, na época, falar de depressão. Imagine há, sei lá, 15 anos atrás aí. Não, 20 anos atrás, falando de depressão. Ou era coisa de doido, ou era coisa de psiquiatra. Falar em psiquiatra, tá falando doido. Imagine TDAH, ninguém sabia nem o que era. Eu vim ser diagnosticado com TDAH tem menos de 3 anos. Só que eu sofro com isso a vida toda. E na escola, sempre muito curioso. Sempre gostei principalmente de história, filosofia, geografia. Adorava. Na época de história lá do professor Vavaldo, gostava muito. Só que eu era um péssimo aluno. E eu me considero um aluno terrível mesmo. O próprio professor, eles vão lembrar de mim, eu criava problema, eu era rebelde, rebarbado, era um terror mesmo. Na faculdade não foi muito diferente, até porque eu não queria fazer contabilidade, caí de paraquedas, já falei isso aqui várias vezes. Na época eu fiz arqueologia na UFOPA, filosofia, eu acho, na UFPA, geografia na UEPA. Caí, aí eu comecei a fazer economia na UNAMA. Aí, no primeiro mês que eu estava fazendo economia na UNAMA, a UNAMA cancelou o curso porque estava insuficiência de aluno. Foi uma cagada. Aí me deram uma opção lá que eu tinha colocado direito como segunda opção. Quando eu fazia vestibular na particular, eles colocavam sempre 2 opções ali. Aí eu coloquei economia e direito. Aí como cancelaram a turma de economia, eles me jogaram para direito. Mas no fundo eu sabia que não é para mim esse negócio, porque assim, desde novo, eu já gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Eu já falei isso aqui nesse podcast várias vezes. Eu nunca vou contar uma história triste para dizer que eu passava fome lá no Marajó. Mentira. Papo furado. Mas por algum motivo, por mais que meu pai sempre teve boas condições, eu sempre gostei de ganhar o meu próprio dinheiro. É um negócio diferente. Exatamente. Então eu sempre gostava de ganhar o meu próprio... Exatamente. Eu lembro como se fosse hoje que eu mobiliei o meu quarto, já contei essa história aqui, do jeito que eu queria... alinhadinho do jeito que eu queria, com um ventilador, com DVD, que na época DVD, né? Tapete, quadro e tudo mais, só com dinheiro de jogo de bicho. Eu era cambista de jogo do bicho. Todo mundo, eu tinha uns 12, 13 anos, né? Meu pai odiava, todo mundo, ninguém entendia, mas eu gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Vindo pra cá, cara, direito, eu falei, não é pra mim esse negócio aí. Aí, o meu sogro na época tava ganhando bem. O que ele fazia? Contabilidade. Meu cunhado, contabilidade. Eu vou fazer contabilidade. Não quis esperar mais 6 meses para fazer vestibular de novo. Não quis fazer nada disso. E comecei a fazer contabilidade. No primeiro semestre, eu comecei a estagiar. Por quê? Porque eu gostava de ganhar meu próprio dinheiro. Meu pai pagava a faculdade, o meu pai pagava o kitnet, pagava energia. Era muito maravilhoso para mim. Sim. Se eu quisesse ficar em casa de boa, tranquilo. Fui bater em porta, fui mandar currículo, fui me inscrever em qualquer programa de estágio, me inscrevia. Até que, tanto é que no primeiro semestre, eu comecei a estagiar e nunca mais parei. Aí eu fui para o Banco da Amazônia, aí depois trabalhei também como CLT há algum tempo. É uma longa história. Sim, se apaixonou pela área da contabilidade. Posso dizer que, na verdade, eu vou ser bem sincero, comecei a gostar quando eu comecei a ganhar dinheiro com contabilidade. Tem gente que fala esse negócio de paixão e tudo mais. Hoje em dia eu gosto de contabilidade. Se eu quiser que eu passe 3 horas falando de como que se faz um balanço patrimonial, o que é um ativo, o que é passivo, tá tudo na minha cabeça. Quando eu dava aula, foi em curso técnico, de nível técnico, lá no grau técnico. Técnico, sim. Na época eu acho que eu fiquei 1 ano mais ou menos lá, antes da pandemia, foi em 2019. Eu ministrei no NEPAM também que tinha. Foi mesmo? Salesiano do Carmo. Eu conheço a Lorena lá, o Aldeir, a galera lá do grau técnico. Aí teve uma turma, inclusive, que graças a Deus eles gostaram tanto de mim e eu deles, que eles fizeram questão de que eu ficasse eu fiquei 6 meses só com uma turma. Porque lá no grau técnico é assim, não sei se até hoje é assim, mas na época funcionava da seguinte forma. Tinha uma matéria, normalmente ela demorava assim 1 mês para ser concluída. Na minha época era assim. Era mais ou menos isso. Eu sei que eu fiquei com essa turma, até hoje tenho contato lá com o Pedro, por exemplo, 6 meses com eles. E eu nunca gostei desse negócio engessado, assim, muito espontâneo. Eu jogava bola com ele, com bola de papel lá no chão. Todo mundo me conhece, era bem irreverente mesmo. Eu sempre gostei de ser eu mesmo. Assim, sim, exatamente. Porém, na hora eu não levava um slide. Eu levava
balanço patrimonial de empresas grandes como a Magalu, lojas americanas. A gente analisava, que na época eu estava gostando do mercado financeiro também, a gente analisava os balanços dando aula de contabilidade real em loco. Eu pegava para fazer os cálculos com ele lá de liquidez corrente, liquidez seca, análise de balanço, análise horizontal, análise vertical. Meu Deus eu levava... Mano, eu nunca levei praticamente slide, eu nunca gostei de slide. Se tu me deixar, eu passo 3 horas falando e vai falando. E rapidinho eu mudo de assunto. De vez em quando alguém tem que dar um freio, senão... Porque eu vou me empolgando e vou falando. Olha, eu já tô meio confuso aqui. A gente tava falando de ti, já passou a bola pra cá. Eu tendo que devolver, mas já tô segurando aqui. E deixa eu ver. Ó, 25 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter que entrar no tema. Então, eu entendo essa tua jornada porque eu passei por ela também. E é aquela coisa que tu falaste agora há pouco, quando o aluno pensa que já começa ganhando dinheiro, puta que pariu. Quando eu era Uber e dava aula, eu tinha um cliente de contabilidade. Isso lá em 2017, aí 2019, mais ou menos nesse período, de 2017 e tudo mais. Eu tinha um cliente. Quando eu decidi abrir o meu escritório, que o meu escritório era dentro do meu carro, que nem tinha escritório, mas os clientes não sabiam disso. Quando o cliente queria reunir, eu posso ir na sua empresa? A gente pode reunir no supermercado alguma coisa? Meu escritório está de reforma aqui, alguma coisa. Mentira, não tinha escritório, pô, não tinha escritório. Ou então, eu ia de uniforme rodar de Uber. Justamente para as pessoas saberem. Verem, né? Exatamente. É o marketing, o contato ali. Mano, eu fiz cliente que até hoje eu trago que veio do Uber. Mas eu não perco tempo. A Inovar virou minha cliente, pô. Ver a oportunidade. Estou lidando com diversas pessoas aqui dentro do carro, então peraí, já vou fazer aqui meu merchan. Todo mundo que veio aqui praticamente ou era ou virou meu cliente, a própria Inovar, inclusive a Salt daqui a pouco, ela pode também, se quiser. Com certeza. Então, eu tenho essa facilidade. Quando tu falou de network, me chamou muita atenção, porque eu já sabia, eu sempre fui assim, mas eu não sabia o que era, não foi intencional. Eu não sabia que era network, eu não sabia nem o que significava a palavra network, só que eu já fazia isso na prática, porque é sempre isso, sempre existe a teoria e a prática. Eu sempre admirei muito quem é do setor acadêmico, porque normalmente quando tu conversa com um acadêmico, digamos assim, tu percebe que tem um conteúdo. O que eu sempre critiquei foi aqueles acadêmicos que, tipo assim, existem muitos contadores, doutores da universidade, respeitabilíssimos, não tem nada contra, mas o cara não sabe abrir uma empresa. Sim. Na minha concepção, isso é uma opinião minha, tá? Cara, prática, velho. Exatamente. Teoria, prática, teoria. É aquela desconexão que tu tem do teórico pro... cara, o equilíbrio, o sabe? dia a dia. Porque assim, se tu ficar só... por exemplo, tu é doutor, tu dá aula e tudo mais, mas tu tem a tua empresa. Sim. Tu trabalha, tu sabe na prática como é que funciona, né? Então, só academia, ok. Só a prática também não, porque se tu for só pra prática, sem a teoria, tu vai pegar porrada. Sim. Né? Até porque tem clientes e clientes, tu vai atender a determinados nichos de cliente que vai exigir de ti um conhecimento. O cara não quer saber aquele contador enrolado que não sabe diferenciar o que é um porte empresarial, o que é uma razão social, o que é um regime tributário, o que é uma natureza jurídica. Então tem muitos contadores que vão só para a prática, esquecem a teoria. Eu fiz questão assim de continuar até hoje, estudo inclusive a parte teórica, mas eu fui para a prática, né? Agora eu vou devolver a bola para cá, se tu deixar. Normalmente quando tava o Júlio aqui, ele já tinha me cutucado. Já tinha dado um sinal. Mas vamos lá, tinha dado um sinal. Então vamos lá. Eu vou relembrar novamente o tema do podcast. Casa inteligente, as principais tendências de inteligência artificial em automação residencial. Então, eu vou fazer a pergunta básica da básica. O que o Sérgio Andrade entende por inteligência artificial? Aí tu já pode fazer uma analogia com a própria automação residencial. E no sentido básico mesmo, de explicar o que é o conceito básico. Porque acredite ou não, a gente vive nessa era tão avançada tecnologicamente falando, mas tem gente que não sabe nem o que é um chat GPT, por exemplo. Então, vamos pelo básico do básico, para falar para todo mundo. Assim, primeiro, a inteligência artificial, ela não é um conceito novo, né? Ela está aquecida agora, mas a rede, eu ia falar o nome dela no passado, que eu vou explicar como é que ela era chamada. Mas a inteligência artificial, lá no passado, era chamada de rede probabilística, porque a inteligência artificial, ela traz, no final de tudo, uma probabilidade. Por quê? E aí eu vou explicar fisiologicamente e depois eu volto para o conceito da inteligência artificial. O nosso cérebro é tudo também baseado em probabilidade. Vamos supor, se você está vendo um buraco, você vai desviar daquele buraco, porque se tu permanecer dirigindo naquela posição, tu vais cair no
buraco. Então tu tem a probabilidade de 100% de cair ali no buraco. Com isso, o teu cérebro e todas as decisões que eles tomam, que o cérebro toma, é baseado em probabilidade também. Dado que tem um fogo ali, se eu colocar a minha mão no fogo, quantos por cento vai dar de certeza que eu vou queimá-la? 100%. Então, assim, tudo é baseado em probabilidade. Só que o que os cientistas lá no passado fizeram? Eles fizeram um estudo de como o neurônio funciona. O neurônio que tem no nosso cérebro, né? Nosso cérebro tem zilhões e zilhões de neurônios. E eles viram que o neurônio ele tem algo que é chamado de ativação e desativação. Ou seja, quando você está fazendo algo do ponto de vista matemático, lógico, vai ativar parte do teu cérebro. Se tu te lembra de alguma outra coisa, outras partes do cérebro. Se tu está pintando, outras partes do cérebro. Então você tem os neurônios, que esses neurônios eles são ativados dado um determinado estímulo. Pois bem, na computação, esse neurônio ele é mapeado, essa ativação, por 0 e 1. Ou seja, se ele está ativado é 1, se ele não está ativado é 0. Se ele está ativado é 1, não está ativado é 0. E aí, com isso, eles começaram a fazer processamentos dentro desse ecossistema de 0 e 1 que, de alguma forma, traduzisse o que acontece no nosso cérebro. Então, dado que você tem uma determinada ativação em tantas áreas do cérebro, vai acontecer tal coisa. Então, eles reproduziam mapeando esses neurônios para a parte computacional. Então, lá no passado, ninguém falava de inteligência, porque a inteligência, o conceito da palavra, é você aprender de forma recorrente acerca de um determinado assunto. Se você sabe daquilo amanhã esqueceu, você tem aquelas expressões que vocês utilizavam lá no passado. Ah, a pessoa não é inteligente, né? A pessoa é burra, como falavam no passado. Mas por que falavam isso? Não se a pessoa é ou não burra, mas é pela questão de que ela não lembrava daquilo, ela não aprendia aquele conteúdo, ela não conseguia armazenar aquele conteúdo. Então, no passado não se utilizava a inteligência artificial porque tu não tinhas um aprendizado, tu tinhas uma replicação de algo que acontecia. Passou aquele estímulo, não se lembrava mais o que tinha acontecido ali no passado, né? E aí, tanto que essa parte da inteligência artificial, como a gente fala hoje, isso data desde a época da década de 50, entendeu? A lógica fuzzy, que foi caracterizada como uma das primeiras inteligências, né? Que a gente chama inteligências computacionais, ela data da década de 60, entendeu? Então não é algo novo. O que teve de novo foi a possibilidade, primeiro, de grandes máquinas computacionais, ou seja, um celular, para tu teres noção, que nós temos aqui na mesa, um deles é mais potente do que o sistema de defesa dos Estados Unidos da década de 60. Cacete. Um celular nosso, entendeu? Então, a gente teve grande poder computacional para poder fazer com que essa inteligência, que agora mudou de nome, né, era redes probabilísticas, agora inteligência artificial, né, que é a IA, ela pudesse sim agora ter memória. Ou seja, a IA, ela aprende com o tempo. É por isso que no Netflix ele sabe o que te sugerir, porque ele vai aprendendo o teu gosto ao longo do tempo. O Spotify da vida, né? Ou qualquer outro, o YouTube. Sim. Ele sabe, porque ele te dá um leque de possibilidades, tu vai selecionando, ele vai armazenando aquilo e vai, como a gente fala, otimizando o algoritmo, que é como se fosse o código-fonte, o código de programação que está por trás e usando a lógica disso daí, sim. Utilizando a inteligência. Então, a inteligência, como a gente fala hoje em dia, nada mais é do que uma simulação, só que a gente tem aquela concepção, meu Deus, a inteligência vai dominar o mundo. Hoje em dia a gente tem por volta de mapeando, assim, a máquina ela consegue mapear o funcionamento de por volta de 200 neurônios no cérebro do ser humano. Continuamente, nós temos zilhões e zilhões e zilhões de neurônios dentro do cérebro. Então, assim, apesar de ser algo fascinante, mas ainda está muito aquém do que de fato o nosso cérebro consegue produzir de conhecimento, de inteligência, de fato, né? Tem um professor, para quem não conhece, um dos maiores neurocientistas do mundo, é brasileiro, chamado Miguel Nicoleles. E o Miguel, inclusive os alunos do Miguel Nicoleles, Nicoleles, ele, do laboratório do Miguel Nicoleles, é lá dos Estados Unidos, ele tem um laboratório há muito tempo nos Estados Unidos, né?
lá tem financiamento pujante, etc. Então, acaba que essas mentes vão para lá. Mas ele vive aqui no Brasil, em podcast, dando palestras, etc. E aí, os cientistas que eram do laboratório dele saíram. E aí, o que eles criaram, na verdade? Eles criaram aquela empresa do Elon Musk, a Neuralink. Que o Elon Musk comprou. Então, tem até uma briga aí judicial, porque o Miguel diz que eles levaram a tecnologia do laboratório para criar a Neuralink e o Elon Musk utiliza, né? Inclusive, para quem viu a Copa do Mundo que foi aqui no Brasil, o primeiro chute na bola que teve na Copa do Mundo foi através de uma pessoa paraplégica que, através das pesquisas do Dr. Miguel Nicoleles, sem nenhum tipo de implante cerebral, conseguiu movimentar o exoesqueleto, que o corpo estava sendo sustentado pelo exoesqueleto. A pessoa voltou a andar só com o poder da mente, do pensamento. A pessoa voltou a andar e deu o primeiro chute no futebol. Então, assim, a inteligência, ela é fantástica porque ela é artificial, tá? Ela é feita para uma determinada situação. Ou seja, ela é muito boa para jogar xadrez, mas ela não é muito boa para jogar xadrez e dama, e escalar uma árvore, e nadar, e fazer aquilo outro. Então a inteligência artificial, ela é boa porque a gente otimiza o máximo possível aquela inteligência para uma finalidade. Agora, dado o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, aparecem variáveis e possibilidades de coisas ocorrer que o nosso cérebro consegue lidar instantaneamente. Se isso não estiver programado na computação, na inteligência artificial, ela não sabe o que fazer. Entendeu? Então, o conceito de inteligência é esse, né? O conceito macro de inteligência é esse. Agora, a parte residencial. Ctrl 4. Ctrl 4. Ctrl 4. Lá no teu TCC, né? Mas porque o nome é Ctrl 4 Sim. mesmo, só que aí eles, como é americano, eles chamam Ctrl 4. Do teu TCC, né? É do meu TCC, foi exatamente. A empresa que eu trabalhava utilizava essa marca, Ctrl 4, e a Ctrl 4 ela precisava de uma assinatura anual para você poder controlar a casa à distância. E isso não acontecia nas outras empresas que tinham hardwares, né, e softwares para controlar a residência. Então a gente desenvolveu uma placa que nessa placa a gente interligava alguns equipamentos dentro de casa que burlava, não de uma forma pirata, mas burlava de uma forma que eu não precisava comprar a licença, porque eu podia ter acesso remotamente para acender e apagar minhas luzes. E foi isso que a gente fez. Só que, por que eu escolhi essa parte da inteligência, e principalmente dentro de casa, né? Bom, antes de você falar, só para falar que às vezes o óbvio precisa ser dito, porque particularmente eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia, tem coisa que me assusta, cara. Sim. É sério, tem coisa que me assusta. Às vezes, por exemplo, eu ligo meu carro assim de longe, eu aperto 2 botões de liga. Fico, cacete, como é fantástico. Então a tecnologia, ela me assusta um pouco. Sim. Então, a casa inteligente, né, a automação residencial é mais ou menos assim: Alexa, abre a janela, Alexa, fecha a janela, tira casaco, bota casaco. Inclusive tem uma falando aqui atrás, escutou. Ela tá falando. Olha, não foi planejado, não. Alex acabou de escutar aqui, já executou o comando. Se falar tanto que eu até brinco, eu digo assim, em lugares que tem ela, né? Eu até digo assim, olha, igual o Harry Potter, o nome que não se deve ser pronunciado, porque se tu falar, ela, tô aqui escutando. Eu falei, tu viu aí? Pois é, então, tipo assim, a automação residencial nada mais é do que isso, né? A casa inteligente é usando a tecnologia para automatizar, digamos assim, a casa. Assim, os sistemas residenciais, o que são os sistemas residenciais? É o sistema de ar-condicionado, o sistema de luz, o sistema da televisão, do teu som, da tua lavanderia, enfim. No passado, eles trabalhavam completamente separados. Você tinha uma forma de controlar a tua televisão, uma forma de controlar o ar-condicionado, uma forma... Pois bem, isso daí não otimizava o teu tempo dentro de casa. E aí ainda vou entrar numa outra vertente que não é só da questão do luxo, mas pessoas que precisam de fato que sejam otimizados. Eu vou falar nisso daí. Então, no passado, você não tinha essa concepção. Da mesma forma que no passado os carros não tinham vidro elétrico, não eram automáticos, a roda não era de... Como era? O meu tio chamava, era...
não era liga leve, era um outro nome que eles utilizavam, né? Até o nome era Jance do carro, não era nem a roda do carro, era a Jance do carro, né? Enfim. Então, tudo à nossa volta evoluiu, inclusive a casa. Ou seja, hoje em dia você pode falar com a sua casa, ela entender. Você pode controlar através de um celular, de um relógio, de um tablet e de várias outras formas, até de um controle remoto específico, que essa casa ela vai principalmente te atender, dado algumas situações. Vamos supor, vou dar um exemplo bem clássico. A minha mãe viajou semana passada, eu fui na casa dela. Quando eu voltei, né, eu tinha esquecido dormi na casa dela. Quando eu voltei, o ar-condicionado tinha ficado ligado. Se eu tivesse sistema de automação, o meu sistema, o ar-condicionado da casa da minha mãe, eu teria colocado uma rotina para checar se tinha ficado alguma coisa ligada desnecessariamente. E aí teria desligado o ar-condicionado e não teria ficado o dia todo com o ar-condicionado ligado. Né? Da mesma forma, saiu de casa, as luzes ficaram acesas. Lá do quarto da filha, do 5º andar da casa, vamos supor como a tua casa, né? Tem 10 andares. TDAH, então, pra quem tem TDAH. Aí o que acontece? Eu tenho um botão só na saída que ele é programado para quando eu clicar, por exemplo, 2 vezes nele ou uma vez, ele desligar tudo da minha casa. Né? Da mesma forma, eu entro na minha cozinha. Se é de noite, eu entrei na minha cozinha, eu não preciso ter a luz a 100%, porque de noite a tua pupila começa a contrair. Quando ela contrai, se você entrar num ambiente com a luz a 100%, tu vai ter o desconforto e tu estás consumindo energia desnecessariamente. Sim. Então tu podes ligar a partir de meia-noite a luz da tua cozinha, tu vai acender, por exemplo, só a 30%. Então eu entrei na cozinha, automaticamente a automação percebeu que alguém entrou na cozinha e a luz vai acender só em 30%, não forçando a tua vista, ainda está economizando a tua fonte de energia, né? Então, se tu for solar que tu tens ou algo assim do gênero, está economizando da mesma forma. Então a casa ela evoluiu, só que é engraçado, Gilson, tem uma coisa, uma tradução que aconteceu errada no meio do caminho. Porque o termo de casa inteligente, ele veio lá dos Estados Unidos, que é chamado de Smart Home. Né? Então aí casa inteligente, né? Smart inteligente, casa home. Só que a palavra Smart, ela não tem só a conotação da inteligência. Ela tem a conotação de a casa ser responsiva. Ou seja, por que eu sempre saliento isso? Porque as pessoas dizem assim, eu trabalho com casa inteligente. Eu digo, você não trabalha com casa inteligente. A pessoa... A tua casa, o que ela aprende? Ela não aprende nada, ela não tem uma inteligência, uma rede neural por trás que faz aprender algo. A tua casa, ela responde dado um estímulo. É como se fosse puramente um instinto. Eu te dei uma porrada, tu me dá uma porrada. Tu tá entendendo? Entendi. Então, o nome casa inteligente seria a seguinte situação. A casa, ela aprende o que eu gosto de fazer, ela aprende as coisas, o horário que eu chego em casa, o horário que eu saio, o horário assim que eu gosto de ser Netflix Exatamente. E aí ela... Bom, já vou ligando aqui as coisas porque eu sei que o Sérgio vai chegar. Não porque o Sérgio programou dizendo que ele vai chegar àquele horário. Então a gente tem hoje em dia casas que são responsivas. Eu vou ver esse pequeno... essa conversão aí, né, do português, do inglês para o português trouxe mas eu acho que é porque o nome fica bonito, né? Não, fica lindo. Casa inteligente, exatamente. É tipo assim, network. É melhor do que falar rede de contatos. Network. E aí eu digo assim, por quê? Porque agora sim a gente está chegando na época das casas de fato serem inteligentes. Ou seja, tu percebe, no passado, as grandes big techs, né? Aí tu fala de Google, Amazon e assim sucessivamente, Meta, eles não tinham interesse nos utensílios dentro da tua casa. Sim. Agora a Amazon está comprando as fábricas de aspirador de pó, né? Dentro da tua casa, aquele robozinho, né? Tu estás tendo cafeteiras interconectadas, ar-condicionados já que se conectam na internet. Isso daí é um movimento. Por quê? Aí os meus alunos, mas por que, professores, têm tanto interesse? Porque na tua casa é que tu tens o melhor reflexo do que és tu como humano. Porque na rua, todo mundo te olha, tu põe aquela roupa ali bonita, uma capa, tu põe uma capa e etc. Na tua casa não, é tu da forma que tu és.
E vamos lembrar que a gente está... comportamento. É o comportamento, né? É o teu comportamento natural. Tu és na tua casa o que muitas vezes tu é na rua. Eles vão mapear o teu padrão de consumo. É exatamente isso. E aí, eu cito, né, falando um pouco sobre essa questão da razão deles estarem dentro da casa, eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos. Eu disse, olha, imagina, eu comprei uma máquina de café, isso daí acontece, tá? Não estou falando com a máquina de café, mas em outras situações. Comprei uma máquina de café, a minha máquina de café tem um aplicativo. Esse aplicativo eu vou baixar para o meu celular, e aí, eu baixando o aplicativo, se eu aceitar os termos e condições, que ninguém lê, os termos de condições, eu vou... se eu aceitar, eu também não. Tem até uma inteligência artificial que lê para ti e resume os termos de condições. E aí, eu aceitei os termos de condição. Sim. Eu vou ter acesso ao aplicativo em diversas receitas para café. Ou seja, eu vou ter receita de café colombiano e não sei o que mais. Então, eu vou querer fazer aquele café. A máquina está me dando de graça. Eu vou fazer aquele café e diz, olha, você tem que colocar aqui na máquina tantos ml de leite, assim, deixa comigo que o resto ela faz. Fez, tu tá tomando o teu café. Só que lá nos termos e condições que tu aceitaste, tava dizendo que a máquina vai pegar só um dado teu. Só um que a gente olha inofensivo. Ela vai pegar e vai dizer assim, que ela vai armazenar quantos cafés a pessoa faz por dia. Só esse dado. Então, por exemplo... Se a pessoa faz de 5 a 7 cafés, ela entra na escala de pessoas que tomam muito café. Se ela faz de 1 a 4, de 1 a 3 pessoas que quase não tomam café. Estatística depois. E 4 em 5 são pessoas que tomam medianamente café. Aí, aí olha o que aconteceu. Do outro lado, aqui é minha maquinazinha de café aqui em casa. Do outro lado, o Chico lá da esquina, empreendedor, tá lutando, vai abrir uma cafeteria dele. Aí o Chico da esquina abriu uma cafeteria nova, quer que as pessoas conheçam e etc. O que ele faz? Ele vai lá e uma das técnicas é você anunciar no Waze. Porque o Waze, quando você põe no mapa, você consegue pagar para aparecer a tua logo no caminho. Então a pessoa tá vindo lá no caminho e vai aparecendo, olha, bem ali tem uma cafeteria e tal, né? Bem ali tem um shopping, bem ali. Então aparece no Waze que o empreendedor pode pagar. Só que o Waze, sabendo que essa máquina de café, ela tem esses dados, o Waze vai lá com o proprietário dessa máquina de café, da empresa que fabricou, que tem essa quantidade de quantos cafés o Sérgio toma por dia, e ele diz assim, ei, bora fazer aqui uma parceria. Eu vou fazer tal coisa por ti, tu me dá esses dados das pessoas que tomam café, o quanto que essas pessoas tomam de café. Aí, pois bem, o Sérgio aqui, bestão, quando sair da casa dele, que ele pegar e dizer assim, eu quero ir daqui pro podcast do Patricast. Aí o Waze vai analisar no caminho quais são as possibilidades que ele pode traçar uma rota de fazer com que eu passe na cafeteria do cara que está anunciando. Porque ele sabe que eu amo o café, ele sabe que quando eu passar por lá, eu vou dizer assim, olha que bacana aqui, olha, uma nova cafeteria, vou aqui um dia desse. Eu amo o capitalismo. Tu tá entendendo? Eu amo o capitalismo. E aí com isso... Cara, que maluco. Exatamente, aí com isso, eu tô sendo sugestionado. Sim. Eu tô cedendo um dado que pra mim não é nada. Quantos cafés eu tomo por dia? Mas eu tô sendo sugestionado só com esse dado pra eu parar na cafeteria daquele Chico que abriu, porque o Chico, vendo que o fluxo aumentou, ele continua fazendo anúncio no Waze, que o Waze continua com a parceria com a máquina lá de café da fabricante e continua fornecendo. É por isso que tu tens, por exemplo, a Amazon interessada em comprar robô que limpa a casa, porque com o robô que limpa a casa, a Amazon tem a possibilidade de saber quanto é que aquela casa está gastando de desinfetante, quando ela tem que sugerir, quando a pessoa entrar na Amazon, olha o tanto de propaganda de desinfetante do paninho debaixo do robô. E das... Então, o marketing é tudo aí, todo isso. Lugar, né? Um dado, eu faço tudo isso. Agora tu imagina os zilhões de dados que a gente fornece todo dia, aonde? Principalmente dentro da nossa casa. Porque até que no meu celular, eu estou fazendo aqui alguma coisa, tarará, de repente eu não quero que essa pessoa daqui do meu lado veja. Então, não, vou deixar para fazer isso daqui lá em casa. Não. Na minha casa não vai ter. A não ser que tu vai começar a se esconder dentro da tua própria casa. Exatamente. Vai para um hotel agora. Entendeu? Então aí a gente está chegando no cenário, de fato, da casa inteligente, né? Vão se criando sistemas que eles vão, agora sim, aprendendo o teu comportamento dentro de casa, né?
E a gente vê o carro. Os carros hoje em dia estão extremamente inteligentes. Tem carro que hoje em dia tu não consegue ligar o carro se tu tiver com álcool no sangue. Pela respiração da pessoa, ela entra no carro, tem um detector, tá? E aí o carro não liga em determinados países se tu tiver bêbado, se tu tiver tomado. O meu carro não é mais tecnológico. Quando eu consigo ligar ele à distância, ele já vai resfriando o carro, velho. Eu acho maravilhoso, porque a gente vive num estado tão quente, né? Sim, exatamente. Às vezes eu já coloco, quando eu entro lá, já não tá tão quente e abafado assim. Eu faço isso lá em casa com a parte da automação. Então, antes de chegar em casa, eu já ligo o ar-condicionado da minha empresa e etc. É porque aquela coisa, né? O mercado vai se adaptando às tecnologias. Vai avançando e ao comportamento humano. Por exemplo, a gente sabe, todo mundo aqui que é errado dirigir com o celular. Sim. Quem nunca? Sim, é verdade. É verdade. Nunca? Eu já bati um carro, inclusive, quem nunca? Pois é. Então, o meu carro, por exemplo, quando eu pego aqui, e naturalmente tu não consegue se concentrar olhando pra frente. Se tu olhar aqui, quando tu percebe que tu tá em cima de bater alguém e tudo mais, bicho, o comando lá, o carro, ele freia, velho. Ele vê a velocidade que tu tá, o carro da frente, vê a desaceleração. Ele também, ele coloca na faixa, ele avisa quando tem alguma... É impressionante, como eu te falei. Como eu não sou do ramo da tecnologia, tem algumas coisas que me assustam. Eu me assustava com o fax um tempo desse atrás, porra, pra me comer. Não tem como. Como é que pode? É fantástico. É mágica. É mágica. Outra coisa, tu tá nos Estados Unidos, eu tô aqui, se tu quiser falar de vídeo. Como, velho? Com um negócio desse aqui, não, e tu queres que eu te diga o que me assusta mais? Não é, se te assusta, imagina a mim. Não é assim, nem a tecnologia, porque como eu trabalho, eu sei como funciona, mas o que é pra mim é o mágico de tudo isso é tu estares aqui, né? Aqui em Belém. Eu tô conversando com uma outra pessoa no Japão em tempo real. Meu irmão, tu tens noção da velocidade que tem que ser toda uma arquitetura tecnológica? Porque, olha só, tu sai daqui o vídeo ele vai ser criptografado para impulsos que vai ser transmitido por um cabo, que vai para o teu roteador, que vai depois para o backbone da cidade, que vai para um determinado servidor, que lá do outro servidor vai achar onde esse cara tá, fazer todo um processo. Aí tu tens um monte de cabo, um monte de hardware que são os roteadores, tu tens um monte de Wi-Fi, um monte de coisa pelo caminho. E é em tempo real. Sim. É isso daí que é. E a gente ainda fica puto, né? Às vezes quando a ligação... pô, tá falha, essa internet não presta. Tá demorando pra conectar. Exatamente. Isso daí que é o fantástico, porque isso aproxima... A tecnologia, ela aproxima e afasta ao mesmo tempo. Ela aproxima... Ela muitas das vezes aproxima os distantes e afasta os que estão perto. Isso é verdade. Tanto que o Miguel Nicoleles, ele fala uma frase, Gilson, que é muito interessante dos telespectadores refletirem. Ele diz assim, que não há a possibilidade da máquina ser igual ao ser humano. Da inteligência artificial chegar no nível da nossa inteligência. Só que tem o outro lado. Sentimento. O problema é o ser humano ficar igual à máquina. Porque o que acontece? O nosso cérebro, na escala evolutiva, ele se adaptou a diversas situações. Se te botarem pra caçar hoje em dia, subir numa árvore, tu não sabe mais fazer isso. Lascado. Nem eu, entendeu? A gente já tem a nossa compra no supermercado. Lá no passado, a gente tinha que caçar, a gente tinha que fazer com que a carne não apodrecesse, a gente tinha que fazer o fogo fazendo com o atrito do graveto lá com a madeira, e assim sucessivamente. O nosso cérebro, ele foi se adaptando, se acomodando de uma determinada forma, porque é natural dele. Da mesma forma, se hoje em dia a minha vida mudar de cabeça para baixo, a sociedade toda me dizer, não vai existir mais tecnologia, o nosso cérebro vai doer, mas a gente vai se adaptar de novo a como era. Ponto. O que acontece? Hoje em dia, o processo... ou até vou fazer um parênteses, que é outra das coisas que outra situação que eu digo em sala de aula é o seguinte: tu já vistes atualmente algum físico, algum químico ou qualquer pessoa na humanidade fazer enormes feitos como o Einstein fez, como o Newton fez, como o Galileu fez, como a Marie Curie fez? Não tem. Uma referência. Não existe. Até o último físico, né, o Stephen Hawking, por exemplo, da vida,
ele não, o estudo dele dos buracos negros não teve tanto impacto na humanidade como desses outros físicos que eu acabei de te falar. Copérnico. Com todo um Aristóteles, que era matemático, físico, era tudo, né? Mas, e por que eu tô te falando isso? Porque no passado tu eras obrigado Tinha que dar o jeito. Tu tinhas que pensar, tu tinhas que abstrair, tu passavas tempo, de fato, simulando na tua cabeça de que forma é que poderia aquilo acontecer. Forçava mais a máquina. Claro. Tu tinhas que ficar conjecturando assim, aí onde era a simulação? Tu pensava e traduzia para a fórmula. Depois, com o advento do computador, as simulações ficaram computacionais. Né? Ninguém faz mais nada disso na mão. As pessoas trabalham com parâmetros, com linhas de código, mas a parte toda mesmo da simulação, uma vez modelada, acabou, já era. Eu não preciso mais pensar sobre aquilo. E aí, com isso, o nosso cérebro também vai se acostumando a não precisar mais trabalhar tanto. Ou seja, qualquer gasto energético no nosso corpo, né, o cérebro, ele vê como algo que... Como é que funciona o nosso cérebro? Ele pensa da seguinte forma, né? Eu tenho que economizar energia para caso dê algum problema, eu não morra. É isso. Eu tenho que economizar energia. Então, se eu posso economizar energia e não pensar, né? Ou então não fazer uma atividade física, ou então algo que me tire, que aumente o meu gasto calórico, o cérebro vai dizer assim, beleza, eu não quero isso daqui. Eu prefiro ficar em casa sentado, deitado, dormindo, sem fazer nada. É isso, a preguiça, é a raiz da preguiça. E por natureza, por natureza, exatamente. Quem não gosta de dar aquela deitada, porra, relaxando aqui. Quem não gosta? É poupar energia, né? Pra gente poder ter mais sobrevivência possível. Ora, se tem um cataclisma mundial, qual é a primeira coisa que se faz? Guarda-se comida, que é fonte de energia, estoca uma excelente quantidade para tu viver aí anos. Né? O cérebro ele faz exatamente, eu quero estocar energia, que são as gorduras, né? Para que no futuro, obviamente, você, se tiver falta de comida, eu não morra. É isso. Só que o que acontece, isso não se reflete somente, como eu te falei, a pessoa que não tem vontade de fazer atividade física e etc. e pererê. Isso reflete também nas tarefas. Se eu tenho uma inteligência computacional que faz para mim, se eu tenho um robô que passa pano, para que eu vou passar? Tá entendendo? Então, o que acontece? Nós estamos tão simbióticos com a máquina que não é ela que vai suplantar a gente, é que a gente está caminhando em direção dela, e aí tu começas a ter até pensamentos igual a máquina, né? Tu partes assim, é esquerda ou direita? Isso é pensamento de máquina. Máquina que não aceita, a máquina que é 0 e 1. Ela só tem esquerda ou direita, 0 e 1. Tá aceso, tá apagado, coisas que são ditocômicas. O humano não, lógica, não. Aqui não, a gente tem... Se o cara não for disléxico... Não, e o cara pode dizer assim, eu tô eu não tô nem na direita nem na esquerda, eu tô aqui no meio. Eu tô 75% para a esquerda e tal. Então nós temos formas, né, que nos distancia da máquina, bem como também a empatia, bem como também o amor, bem como também inclusive os novos cientistas dizem que a gente não tem mais os nossos sentidos naturais, são os 5, né? A gente tem os nossos 5 sentidos, que é a audição, a fala, né? Paladar, tato e etc. Aí tem o 6º, que a gente já sabe, né? Que é aquela intuição, né? O 6º sentido, mas tem cientistas que dizem que nós temos 11 sentidos, né? Os 11 são basicamente de um plano mais astral e etc. Meu irmão, não começa nesse assunto aí, que recentemente estava conversando com o Caran a respeito disso. Aí envolve assuntos de glândula pineal, expansão da consciência. Exatamente. É melhor a gente voltar para o assunto aqui. E aí, por que eu tô te falando isso? Porque isso não distancia da máquina. Só que tu percebes hoje em dia que tu tem a boa parte da sociedade não sabe mais o que é uma referência de amor. Não sabe o que é empatia, cara. Cara, eu vou te dar um relato recente que aconteceu comigo agora. Só um parênteses. Ontem eu vi uma reportagem de um cara de um helicóptero que caiu. O cara conseguiu pular do helicóptero. O helicóptero tava caindo. O cara pulou. Tava queimado, né? O cara tava pedindo, por favor, me leva para um hospital. E o cara que tava filmando, por favor, me leva para um hospital, tava filmando o cara, ao invés de largar o celular, dar de uma pedrada. E dizer, não, cara, bora aqui rápido. É muito comum. Não. Inclusive. Então, isso que eu tô te falando é empatia, isso é ser uma máquina. Não, mas inclusive isso no dia a dia também. Eu vou fazer um breve relato. Eu, por exemplo, fazia muito tempo que eu não saía com a minha filha, só eu e ela. A gente tem
o dia do sim, né? Que a gente sair juntos, só eu e ela me cobra isso. Às vezes eu fico muito tempo no celular, porque hoje em dia tu faz tudo no celular, administra empresa, fica vendo meme, tudo tá no celular. Então, por muitas das vezes, ela me cobrava essa atenção plena, digamos assim. Aí quando foi no domingo, recentemente, a gente saiu e eu fiquei por muito tempo longe do celular. Ei, cara, eu me senti bem pra caramba, ó. Exatamente. Fazia tempo que eu não me conectava tendo atenção plena. Eu fui pro cinema com ela, foi um domingo, tava tudo de boa e tudo mais. Fazia muito tempo que eu não me desconectava do celular, né? Porque a tecnologia ela tem esses benefícios, mas tem também esses malefícios que tu vai não percebendo e deixando essas coisas passarem. Aí às vezes eu fico olhando pra minha filha, vai fazer 10 anos, desse tamanho aqui. Muitas das vezes tu pode estar perdendo os bons momentos que não voltam mais. Exatamente. Não vai voltar mais. Tu perde os momentos reais por uma coisa fictícia. O mesmo celular que tira a foto que vai ficar gravada, ele pode também estar tirando aquela atenção plena, né? E muitas das vezes eu me pego bem reflexivo quanto a isso, até porque ela é uma criança, graças a Deus, apesar de viver nesse mundo muito tecnológico, ela não é muito assim de estar no celular e tudo mais. Ela não é aquela criança dependente do celular, que fica toda hora no celular conectado, não. Ela gosta muito da minha filha, ela gosta de desenhar, ela gosta de brincar com a massinha, ela é muito criativa, ela gosta de inventar as coisas, ela gosta de montar. É impressionante, ela é desse mundo tecnológico, é claro, só que eu percebo que ela não tem aquele amor, aquele apego pelo celular. Ela esquece o celular dela, joga no canto, ela não sabe nem cadê às vezes. E eu me reconectei com isso, então, fazendo esse adendo com o que tu falou em relação à questão da gente se assemelhar e entrando em conexão, simbiose com a máquina. Sim. Eu entendo porque isso acontece no dia a dia sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Se não fizer esse tipo de reflexão, é verdade. Porque eu acho que o que nos diferencia de um robô, de uma máquina, é o sentimento. Exatamente. É o sentimento. Exatamente. E a partir do momento que o cara tá lá filmando o outro, pegando fogo lá, pedindo ajuda, cadê o sentimento? Cadê o sentimento? E assim, isso daí é fácil de tu visualizares. Tu chega num restaurante, mapeia as mesas que tem criança, tu vai ver que tem diversas crianças e adolescentes que eles não estão interagindo na mesa, eles não estão conversando na mesa, eles estão no celular e muitas das vezes com fone de ouvido. Eles estão completamente desconectados da realidade real, tá? Conectados numa realidade artificial. Entendeu? Então tu tens um mundo, e isso daí acontece porque o celular, ele te traz um mundo que tu controlas. Sim. Né? Se uma pessoa naquele mundo faz alguma coisa pra mim, eu bloqueio, né? Como aqui eu tenho uma diferença contigo, como é que eu vou te bloquear aqui, tô na minha frente? Não tem como eu fazer. No celular eu faço isso, né? Nas realidades aumentadas, na realidade virtual, tu crias mundos que tu podes manipulá-los da forma que tu queiras. Se não deu certo, tu reseta o mundo. Eu não quero ver se esse meu amigo, meu status, eu vou bloquear ele. Só ele, vou colocar melhores amigos aqui. Exatamente, tu tá dizendo. Então tu crias um mundo que tu controlas, e quando tu não tá nesse mundo que tu controlas, tu sente culpa. Então quer dizer, olha só, tu não sente culpa de estar perdendo os momentos reais, que é a vida que tá aqui. Mas tu sente culpa de estar não acompanhando o Instagram. Sim. Entendeu? Então, a tecnologia, ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Ela é uma arma e ela também é uma salvação. Salvação do ponto de vista que, quando a automação ela foi criada lá na terceira revolução industrial, tá? Na terceira revolução industrial, qual era a concepção de você ter automação? Tá? São as coisas acontecendo de forma automática, as indústrias produzindo sem a interferência do ser humano e etc. A automação, a concepção dela era o seguinte: você tira o trabalho braçal do ser humano, tá? E esse ser humano ele vai conseguir potencializar coisas que são analíticas, que a máquina não faz, que é o pensamento, que é tu chegar num denominador comum, tu saber lidar com grupos, tu saber lidar com uma série de situações. Pois bem, quando chegou na quarta revolução industrial, que a indústria foi dotada de inteligência, ou seja, agora ela também pensa, chegou num ponto que ou eu evoluo como ser humano, buscando
me distanciar da máquina, elevando as minhas características naturais do humano, que a gente falou, empatia, amor, solidariedade, pensamento, tá? Dado diversas situações, ou eu me distancio da máquina, ou então a máquina eu vou ser igual à máquina. Ou seja, o trabalho simples de pensamento, eu não preciso do ser humano. A máquina ela faz. O ser humano ele tem que estar onde, de fato, ele se faz diferente. Então, por exemplo, eu para criar uma aula, ou então para criar um orçamento, para eu arguir com o meu cliente que eu vou, que aquilo é o melhor para a casa dele. Eu tenho que analisar todos os trejeitos dele. Eu tenho que visualizar como esse cara... Não a máquina. Eu tô vendo. Exatamente. Eu tô vendo ali, é um feedback aqui em tempo real. Energia que ele dá, troca de... Que ele dá uma entrada, já sei como é que eu saio por aqui. Tu vai perceber que quando tu toca no assunto, ele vai assistir. Vai chamar a atenção dele. Exatamente. Entendi. Pela respiração dele. Isso são diversas variáveis. São diversas variáveis. Até pra dar preço, às vezes, pra formular preço. Pra falar como é que o preço é alto. Eu até pensei que ia dar mais caro. Isso. Opa! Então, assim... Então tu fica, por que eu não cobri mais caro? Aí o cara fala, não, tá bom, hein? Tá bom, vai ser justo, né? Exatamente. E aí, essa forma, né, de tu avaliares... Isso a máquina não consegue fazer em tempo real, porque tem, como eu te falei no início do podcast, tem várias situações, vários dados, várias variáveis que não tem isso, a máquina não consegue ter aquela percepção, ter aquela aprendizagem naquele mesmo momento. E aí com isso, essa questão da máquina, do trabalho... Tem muita gente que diz assim, mas então as máquinas, a inteligência artificial, as máquinas vão tirar os empregos. É aí que está o ponto. Eles não tiram o emprego. Eu vou te explicar por quê. E eu vou dar um argumento para ti. Até antes de tu falar que no último podcast foi mencionado isso aqui por um advogado. Por quê? Que foi que ele falou? Não, porque hoje em dia a inteligência artificial, e ele tem razão, inclusive, ela faz a petição lá e tudo mais. Meu amigo, na hora de assinar o OAB não tem. Sim. Porque eu escuto que a contabilidade é uma profissão em extinção desde que eu me entendo por gente, assim como a advocacia e tudo mais. Meu amigo, quando o gerente do banco pediu o teu faturamento para assinar, que vai ter ali CRC, a inteligência artificial pode ser a melhor do mundo, ela não tem CRC. Sim. Então, assim, é claro que muitas profissões vão ser extintas, nada diferente daquilo que já aconteceu na humanidade. Sim, exatamente. Vamos lá. Há um tempo atrás, a escravidão era legalizada. Sim. Era um trabalho. Sim. Era um trabalho. Sim. Foi extinto, graças a Deus. Tem profissões que, por outros motivos, não como a escravidão, serão extintas naturalmente por conta da evolução do mundo. Exatamente. Isso é natural, cara. Isso é natural. E quem não se adaptar vai ficar para trás. É isso. Infelizmente, vai ficar para trás. Não tem jeito, porque, na verdade, eu acho que é o universo seguindo o fluxo mesmo, cara. O universo não vai parar, porque daqui a pouco não vai precisar do cobrador do ônibus. Exatamente. Tem países que não tem, mas... Perfeito. Não tem nem cara, na China tem táxi que não tem nem motorista. Exatamente. Mano. Pelo amor de Deus. Aí tem gente que fala, porque essas tecnologias estão acabando com os empregos. Negativo. Tá abrindo um leque de oportunidade para outros empregos que pagam mais. Exato. Sem dúvida. Olha, muito mais. Eu digo pro pessoal o seguinte, tudo evolui. O emprego também ele evolui, né? Ele evolui do ponto de vista que você tem como é que eu posso dizer? Tem profissões, por exemplo, existia uma profissão regulamentada que era servente de café. Não precisa mais ter das máquinas. Sim. Né? Vai lá Eu até brinco quando eu digo isso, né? Olha, não precisa mais porque tem os estagiários. Né? Na brincadeira, tá ligado. Inclusive, eu já fui estagiário. Tu foi estagiário? Fui, claro. Serviu muito café, isso é trauma. E aí,
as máquinas, hoje em dia, tu tens o expresso, a gente coloca aqui na mesa, acabou. Aperta o botão, acabou, velho. A mesma coisa, ascensorista de elevador. Hoje em dia é uma profissão que não precisa mais ter ninguém apertando um botão. Aí me arguíram uma vez, professor, mas e as pessoas com dificuldade, com necessidade? Mas os elevadores hoje em dia, todos eles têm o tato. Sim. Então você entra, ele fala, você está em tal andar, o elevador chegou, o elevador... Então tu tens profissões que não tem mais por que existir, tá? E aí o pessoal fala assim, mas agora a inteligência vai desempregar todo mundo. Eu disse, olha, galera... Nada. Toda vez que se lança uma tecnologia, todo mundo fica com medo, né? Ainda mais quando impacta a nível global. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a televisão foi inventada, os artistas de teatro, todos ficaram com medo, fizeram manifestação e etc., porque o teatro ia deixar de existir. O que aconteceu? Quem faz teatro faz televisão também e vice-versa. Só que o pessoal que fazia teatro teve que se adaptar para a estrutura da televisão. Né? A televisão, as câmeras é diferente, no teatro não tem câmera, né? Então tem toda uma jogada de cenário e tal, que na televisão é diferente do que no teatro. O outro ponto, quando inventou a internet, quem ia ficar sem emprego eram os carteiros. Hoje em dia tu continua tendo os carteiros e tu tendo a internet. Isso já aconteceu várias vezes na história. E ainda teve um porém que eu digo, até brinco, quem seria o Whindersson Nunes sem a internet? Sem internet. Quem seria os TikTokers, o YouTube? Quem seria... Ou aqui o próprio podcast que a gente tá... Sim. Entendeu? Mas porque tu sabe o que é isso? A gente tinha um radialista no passado. É o medo do desconhecido, cara. Exatamente. Por exemplo, em vez de pensar assim... Porque assim, um empreendedor, naturalmente, quem tem esse empreendedorismo nato na veia, ele olha a oportunidade de outra forma. Uhum. Eu vou ficar com medo da inteligência artificial, pelo contrário. Eu vou usar dela para me beneficiar. Amplificar e eu estou fazendo empresa. isso lá no escritório. Vou te dar um exemplo. A gente tem um gerenciador de tarefas que recentemente nós mudamos. Nós estamos implantando ele, que tem as pastas dos clientes lá, direitinho o nome do cliente por empresa e tudo mais. Os procedimentos que você vai fazendo ali, que gera arquivo, que tramita, você consegue alocar uma pasta, ele automaticamente cria a pasta do cliente e entende se que aquele documento é do financeiro, esse é do contábil, esse é do departamento pessoal, ele cria subpasta dentro da pasta e já arquiva o documento lá. Tu não precisa se preocupar em arquivar nada. Outro, tem lá um e-auditoria que a gente está usando agora lá, que ele é um sistema de auditoria que trabalha com uma inteligência artificial também, que tem um robozinho que consegue monitorar as operações do cliente, ou seja, a gente configura, o cliente vai emitir nota, comprar com nota fiscal, vai movimentar e tudo mais. Esse robô, se for configurado, ele vai alertar quando tiver, digamos assim, uma nota emitida com um código incorreto, ou então que tem tá pagando imposto a mais e tudo mais. Isso já está acontecendo. Por que eu não vou me aproveitar disso? Que, inclusive, com isso, eu evito de contratar 2, 3, 4 funcionários. E a gente sabe que aqui no Brasil é um país... quem é empresário sabe do que eu estou falando. Sim. Tem gente que pensa que empresário tem essa visão deturpada de que o cara é o malvadão, capitalista malvadão, mas não. O salário, ele é pouco para quem recebe, mas ele é muito para quem paga. Sim. Quem é empresário sabe disso. A gente vive num país com carga tributária altíssima. Se a gente puder enxugar e manter a eficiência, ainda melhor, por que não? Sim. Por que não? Então, no meu caso, e para quem é contador, eu até aconselho, sugiro, faça isso também. Aproveita das novas tecnologias. Isso vale também para engenharia, para arquitetura, para advocacia. Vai ficar... Advogado não tem que estar escrevendo petição, cara. Exatamente, ele tem que ficar fazendo justo. Por falar nisso, mano, eu vou te interromper porque o que acontece? Já tá com 1h12 e eu preciso que tu fale. A gente introduziu o assunto lá de casa inteligente. Casa inteligente, você explicou a respeito da inteligência artificial, muito bem explicado, falou da automação. Eu queria que você falasse a sua empresa. Sim. O que ela pode oferecer, né? Quais são, nesse segmento, o ramo que você atua diretamente, entendeu? Então, a Salt Engenharia, né, ela foi criada lá em 2011 com a premissa de fato, difundir tecnologia dentro do âmbito residencial, né? E aí, lá em 2011, até mais ou menos 2015, a gente só trabalhava com a parte da automação residencial, predial, sistemas de sonorização, áudio e vídeo, cinemas e assim sucessivamente.
Quando foi em 2015, a gente disse, vamos fazer um upgrade na empresa. Aí entrou a engenharia elétrica. Então a gente trabalhou, a gente entrou, na verdade, com a energia solar em Belém quando não era nem boom em 2015. Foi em 2015 que a gente começou a trabalhar. Lá em 2015, a gente... Porque, da mesma forma como acontece no mercado, a empresa, quando ela tinha uma vertente, se essa vertente ela caía, a minha empresa caía toda. Então eu abri uma outra vertente. Entendi. Aí, quando... Uma segura a outra. Exatamente. Entendi. Aí quando a gente abriu em 2015, essa parte da energia solar, caía a parte da automação e sonorização, mas a solar contrabalanceava e ficava nisso. Pois bem, aí continuou 2015, teve aquela questão do impeachment da Dilma, foi horrível para minha empresa, meu irmão, a pandemia não chegou nem 10% do que o impeachment da Dilma foi ruim para minha empresa. Faz o L. Foi horrível, foi horrível. Faz o L. E aí, cara, olha só, quando foi em 2017, eu fui visitar a casa de um amigo, que ele queria que a gente fizesse um orçamento. E aí ele chegou comigo e falou assim, Sérgio, faz o orçamento. Aí eu apresentei o orçamento pra ele, que ele queria de automação. Ele disse, Sérgio, pô, cara, eu queria muito fazer. Eu queria muito fazer. Tu sabes que eu gosto disso, mas eu tenho que comprar as louças de casa. Eu fiquei horrível. Porque, de fato, eu vi que as privadas eram mais importantes do que o meu trabalho. Sim, pô. Tu tá entendendo? Cara, eu fiquei muito chateado. Cheguei com o meu sócio e disse assim, Edgar, a gente vai precisar mudar o rumo da empresa. E aí eu fiquei aqui batendo, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Cara, aí a gente teve uma das melhores sacadas que podia ter. Em 2017, a gente incorporou a engenharia civil. Então, por que a gente incorporou a engenharia civil? Porque quando o cliente me chama pela engenharia civil, ele tá com dinheiro no bolso ainda. Ele ainda não passou pelo piso, pelo modulado, pelas cortinas, pela pintura, nem nada. Quando eu dou meu orçamento para ele, da construção da casa dele, da reforma, etc. Primeiro, ele olha para aquilo e diz assim, não, tenho esse dinheiro, beleza. Só que eu já coloco todos os meus projetos de automação, eu não coloco os equipamentos, é o projeto para ficar com a infraestrutura adequada para receber. Da mesma forma, quando é para construir casa, eu já dou a energia solar para ele no orçamento. Então, o preço que ele paga no outro só na casa, eu dou da casa mais a energia solar dele. Entendeste? No projeto de energia solar. Com as placas, aí sim, já com os equipamentos. E aí, com isso, o cliente, como a gente cria uma relação aí de uma construção da casa, vamos dizer, de 2 anos, o cliente ele sempre vai estar lá na empresa. E quando ele vai no showroom da empresa, por conta da engenharia civil, cara, entendi, ele nunca vai ver um showroom de engenharia civil igual da minha empresa, porque lá eu tenho um cinema, porque lá eu tenho acústica, porque lá eu tenho energia solar, porque lá eu tenho... a simulação lá? Não, ele vai lá para tratar comigo de civil, quando ele olha, ele é com nenhum. Não, eu falo isso. Deixa eu te explicar. Sabe qual é a empresa DB Saúde? Sei, conheço. Então, o meu carro... Do Gustavo, meu amigo. Do Gustavo, pois é. Eu comprei esse carro de uma pessoa que é amiguíssima do Gustavo. E começou assim, ele foi se interessando por carros, que o Gustavo automatiza os carros, faz um negócio que fica muito bom. Só que ele também migrou para esse ramo de automação. Foi ele que comprou a empresa que eu fui estagiário em 2010 da Karen Destro, que era a dona da empresa. Ele comprou dela e aí foi aí que a gente virou amigos nessa época. Aproveita que eu vou convidar o Gustavo. Gustavo, vem aqui no podcast, bora bater um papo. Aí eu fui lá para tratar do carro, que na época ainda era desse meu amigo. Do Fábio, antes de eu comprar dele, né? E ele foi todo projetado lá. Esse carro foi projetado na DB Saúde e tudo mais. E eu entrei para tratar de carro. Acabei comprando lá uma caixa ganhei de presente, na verdade, do Fábio, uma caixa de som muito boa lá e tudo mais. E eu tô falando isso porque eu participei de uma experiência lá. Porra, me sentei lá e tal, aperto um botão. Aí comecei a simular o cinema, as luzes, os sons e tudo mais. Cara, aquilo é maravilhoso. Tu proporcionar aquela experiência para alguém que tá indo comprar um carro, tu já embute ali, porra, aqui a gente vende carro, mas a gente vende projeto também de automação residencial. Sim. É tanto que este meu amigo acabou fechando com ele um projeto para uma futura residência que ele pretende construir. Isso. Né? O Gustavo, ele fez um movimento parecido com o meu, só que com vertentes diferentes. Qual foi o parecido com o meu? Ele tinha um público classe A,
que já ia lá porque ele tinha um nome na parte da sonorização de carro. Sim. Tunar, né? Como chamava, né? Sim. Fazer o carro tuning e tal. E aí eles estavam lá e aí ele visualizava o que tinha lá dentro da empresa dele, da HT Center, no caso, que fica lá dentro do showroom da DB Sound, né? Sim. Onde o pessoal fica esperando. Eu fiz a mesma coisa que ele, mas eu não trabalho com carro, mas eu sou engenheiro. E ele não é. Então eu trouxe a engenharia civil para fazer a mesma coisa. Ou seja, o cliente ele vai na minha empresa pela engenharia civil. Certo. E aí ele olha todo o restante. Da mesma coisa, o cara que vai lá com o Gustavo, leva o carro e olha o restante então, dele. hoje a Salt oferece essa Ainda tem mais uma área, ainda tem mais uma... Mas é só residencial ou empresarial? Industrial? Engenharia de automação para a parte predial e residencial, tá? A parte da engenharia elétrica completa, para além da energia solar, que também tem, tá? Que é o projeto Salt Solar. Nós temos a parte da engenharia civil, né? Então a gente faz a parte de construção, reformas e assim sucessivamente. E a última, então, que teve foi da cidade inteligente, porque foi quando... É isso? Não, a cidade inteligente é o que a gente faz dentro da casa, mas agora para uma cidade. Aí é um tópico de podcast só para isso daí, né? Cidade inteligente é otimizar os sistemas da cidade. Cara, então, dado que tu tens um fluxo tal de automóvel e tem uma pessoa aqui na parada, na faixa de pedestre para atravessar, aí eu consigo visualizar exatamente como é que eu consigo, o semáforo reduzir o sinal vermelho ou aumentar o sinal vermelho para que esses carros fluam, para essas pessoas poderem atravessar. Dado um determinado horário da noite, tem uma mulher na parada de ônibus e tá escura aquela região, eu posso amplificar as luzes daquela região para poder ela ter uma sensação mais de segurança, e aí eu faço com que o fluxo daquele momento da cidade, daquela rua, seja mais rápido para o ônibus chegar mais rápido, aquela mulher não ficar sozinha ali na parada de ônibus, que é uma área periculosa. Então, assim, só a Cidade Inteligente é um podcast... São uns 5 podcasts só falando de cidade inteligente. Tá, e o que é Salt Experience? E a Salt Experience foi uma outra artimanha, um outro artefato que nós fizemos dentro da Salt, que é, você não pode ir até a Salt vai até você. Então eu levo os nossos equipamentos, ó, por exemplo, eu tenho um par de caixas de som que custam 150 mil reais lá. Então, eu tenho amplificadores, que é o melhor amplificador do mundo, que é um Macintosh, ele custa só ele 125 mil. Caralho! Entendeu? Então lá no nosso showroom a gente tem 1 milhão de reais. A experiência que eu tive lá na DB Sound, se eu for lá no showroom da tua empresa, eu consigo também algo semelhante. Aí eu não vou, obviamente, brigar com o meu amigo Gustavo, né? Mas tu imagina o que dá pra fazer em 120 metros quadrados de showroom. Entendeu? Em 120 metros. Lá tu fizeste uma experiência num ciclo oval. Foi. Imagina 120 metros quadrados. Até porque a dedicação, digamos, é pro carro. É pro carro, exatamente, é pro carro. O nosso não, é pra isso. Então tu tens ali as melhores marcas do mundo. Por exemplo, só o nosso subwoofer, que é que dá o grave, custa 40 mil reais do cinema. Entendeu? Que a gente tem lá. As caixas de som... Tu nunca me convidou pra ir lá, bicho. Fica o convite. Bora lá depois daqui, então. A gente faz aí, se a gente fechar o contrato, eu faço uma condicionante. Pronto. Aí vocês viram o cliente do escritório, pronto. A gente fecha um projeto com você. Fechado. Lá, justo e perfeito. Mas porque a gente fez esse investimento, o pessoal diz, vocês fizeram um investimento de 1 milhão de reais de equipamento. Fizemos. Sabe por quê? Caralho, foi, mano. O nosso showroom, ele custa hoje em dia 1 milhão de reais. O preço de custo, tá? Custo. Mas por que é isso daí? Porque eu preciso ter. Não, eu entendo. Se eu não acredito... Depois de tudo que tu falaste, agora eu entendo. Se eu não acredito naquilo que eu tô vendendo pra botar lá, gastar o meu dinheiro e colocar lá no showroom, como é que eu vou fazer o cliente acreditar? Não, mas o que eu fiquei mais impressionado, porque vocês não fizeram isso agora. É uma sacada que vem... É todo um caminho, né? Sim, é todo um caminho. É todo um caminho. E como eu digo, Deus sempre nos abençoou, porque isso nunca foi pensado, tipo assim, vou pegar aqui no papel, vou fazer estratégias. Não, é assim, eu parado, refletindo, o que eu vou fazer. Aí, já sei. Então, as coisas, na minha vida toda, as minhas coisas aconteceram literalmente assim. Desde a faculdade, que eu não sabia o que fazer, desde a questão de eu não ter sido empregado porque não me deram oportunidade, eu tive que abrir a minha empresa. A docência foi pedindo ajuda, né? Sim. E todo o restante foi exatamente... Não foi assim, eu vou botar no papel e vou fazer aquelas métricas, aquele negócio, né? Quem trabalha com projeto...
aí o pessoal manja disso. Foi Eu não acontecendo. manjo. Foi acontecendo e muito trabalho, oração e cheirando, né? Que nem cão farejador. Não, é pra cá. Aí foi por isso que a gente entrou em cidades inteligentes, porque quando a gente entra na cidade inteligente, eu não concorro com qualquer outra empresa, ou então qualquer outra pessoa que acordasse, vou trabalhar com cidade inteligente, não. Mas o foco principal de vocês hoje, por exemplo, é... Cada uma dessas daí tem os seus engenheiros que tomam conta. Então eu toco da parte de cidades inteligentes. Entendeu? Aí o meu sócio Edgar toca da parte da áudio e vídeo, da automação residencial e tudo mais. O engenheiro André toca a parte da parte de engenharia elétrica e solar. E a engenheira Alice, ela toca da parte civil. Então, apesar de eu ser, vamos supor, a carinha do comercial da empresa, né, de chegar lá, porque eu fico transitando nessas 3 áreas, mas eu tô mais na parte das cidades inteligentes, né? Aí na COP tem diversos projetos acontecendo simultaneamente. Eu ia entrar nesse mérito, sabia, da COP, porque, porra, imagina, um da universo COP de oportunidades. De oportunidades, exatamente. Então, assim, apesar, mas eu quando preciso, eu tô lá na reunião da engenharia civil, para ajudar a Alice a fechar o projeto. Do André, da engenharia elétrica, quando tá com o cliente, tá no Sérgio, me ajuda, eu vou lá. Porque como eu... Bom, a que eu menos sei é da engenharia civil, né? Que a minha engenharia é pro outro lado. Sim. Mas de tanto lidar, acaba que a gente sabe o que falar. Por osmose. A gente aprende o que falar, sabe o que falar, aprende o que é picolé, aprende o que é beiço, aprende não sei o que. Né? Coisa da civil. Então, foi essa a trajetória da empresa também. E eu fico um pouco curioso que... Com tudo isso que tu relatou, tu consegue dar... Todo dia tu dá aula, né? Todo dia. Tu tá na empresa todos os dias? Também, todo dia. E mais na Fundação Cultural do Pará, que eu sou diretor de tecnologia de lá. E ainda arrumou tempo pra cuidar do espírito. Exatamente. Maçonaria, tem que ter. Sim. Então, assim, toda quarta-feira sagrada. De noite estou lá. Não pode pisar fora da linha. E eu só fico curioso, onde que tu arrumou tempo, cara, pra planejar o assalto da Casa da Moeda da Espanha, velho? Pra quem não entendeu e não acredita no multiverso, a gente tá diante do Sérgio Marquina, porra, de La Casa de Papel. Como é? O nome da inteligência artificial é... Alexa. Alexa, toca a música aí da La Casa de Papel. Todo mundo, olha, pode ver o Sérgio Marquina, pô. Não, então sabe o que foi engraçado? Ela falando aí. O que é engraçado foi assim... Tá aí, tá tocando. Ela, tchau. Rapaz, isso vai dar um belo de um corte. Eu vou fazer o corte, mas vai ficar top, vai viralizar o corte. Olha lá. E o que foi engraçado é porque, apesar da semelhança, né, o cabelo... Bela, tchau. E apesar da semelhança, a gente ainda tem outras coisas em comuns. O meu nome é Sérgio, o dele também é Sérgio. Marquina, né? Ambos somos professores. Sim. Né? O óculos que eu usava na época da série, né? Que saiu primeiro. O óculos, ele era da mesma marca do professor da Casa de Papel. Então, enfim. Eu imagino que essa comparação... Alexa, tá bom, deu. Imagino que essa comparação deve ser feita... Até hoje. Já foi posto de gasolina voltando do Maranhão. Teve gente fora eu tenho um primo que ele é deputado federal pelo Amapá. E aí eu fui visitá-lo na Câmara, né, dos Deputados. E o motorista dele me olhava assim pelo retrovisor. Ele ficava me olhando. Aí tá, né? Aí quando... eu fui almoçar na casa do meu primo. Quando a gente voltou pra lá pro gabinete dele, aí o assessor dele, que se chama Sérgio, falou assim pra mim: Sérgio, pô, tu tá arrasando, né? Aí eu disse: como assim? Eu já pensei que alguém tinha se encantado comigo, algo assim do jeito. Aí eu disse: por quê? Cara, o motorista desse meu primo mandou um áudio pra esposa do meu primo dizendo... É Fernanda, né, o nome dela. Dona Fernanda, mas... esse rapaz que tá aí não é aquele professor da Casa de Papel? Porque ele é muito parecido e teve algumas vezes que ele falou, era até parecida a voz dele falando e tal. Aí a Fernanda, não, é o primo da... Aí ele falou, não, porque como
na câmera vai muita gente famosa, jogador de Fora do futebol, país, vai não sei o quê. Vai que era, né? Eu sei! Aí eu disse, Fernando, ele só se esqueceu que eu tava falando em português. E o cara Sim, fala o cara espanhol. é espanhol. Mano, mas é parecido mesmo. Tem uma semelhança aí. Mas é o desdobramento astral, né? Eu tava dormindo e fazendo no outro canto do mundo. Ai, tá justificado. Então. Foi no desdobramento astral que tu achou tempo pra planejar o assalto. Né? Exatamente. Meu irmão, o que mais que a gente pode falar aqui? E tipo assim, eu entendi muito bem essa questão de automação residencial e tudo mais. Agora, a inteligência artificial, digamos assim, ela exerce, logicamente, um papel fundamental nesse contexto. As pessoas, elas não querem comprar as coisas, elas querem os benefícios. Sim. Ninguém acorda de manhã querendo comprar uma airfry. Ninguém acorda de manhã querendo só por ser uma airfry. Só por ser uma airfry. Ninguém acorda de manhã querendo aquele negócio que faz suco. Ela quer o benefício. Ela quer o benefício disso. Aí eu te pergunto, nesse contexto, a inteligência artificial, ela agregou muito o valor nesse mercado de automação residencial. Quais são os principais benefícios que a inteligência artificial trouxe para a automação residencial? Perfeito. Uma das coisas que eu te falei, que eu até comentar depois, e aí acabei que eu até esqueci, né? E foi bom tocar. O papo vai fluindo. Por exemplo, a parte da automação residencial como um todo, aí não é só da parte da inteligência artificial, ela geralmente, eu dizia assim, que ela é vendida pela inveja. Porque eu ia na casa do outro, via aquilo tudo acontecendo, na minha casa não tem, eu quero ter também, aí era motivado por conta da inveja. Sim. Só que tem um lado tão bonito da parte da automação residencial, que é o lado da possibilidade de implementar acessibilidade na tua casa. Então, por exemplo, o pai do meu sócio, ele é cadeirante. Com 40 anos, ele sofreu um acidente, caiu do telhado, e foi pegar uma bola de futebol, o telhado cedeu, ele caiu e ficou paralítico. Imagina para uma pessoa dessa já idosa, né? Ele ainda está com vigor e etc. Também é Sérgio, um abraço, tio Sérgio, aí pro senhor. Mas tu imagina para uma pessoa que vai com o avançar da idade ali para próximo dos 65, 60 e pouco, a pessoa tem que se levantar da sua casa no meio da noite para apagar a luz da sala que ela se esqueceu. Caraca. Entrar na cadeira de roda, sair rodando e tudo mais para isso, né? Ou então para uma pessoa como eu tive um tio-avô, que esse meu tio-avô, ele tinha... Aí já era um idoso, tá? Meu tio, na verdade, ele era meu bisavô. Mas por que eu chamo ele de tio-avô? Porque o meu bisavô, de fato, morreu quando a minha avó tinha 3 anos. E aí minha bisavó, que eu conheci, que ela faleceu quando eu tinha 11 anos, casou com o irmão dele. No passado era comum, né, para manter na família. Então, o meu bivô que eu conheci, o vovô Alírio, ele tinha já problemas motores, ele não conseguia se locomover, só que ele não conseguia também tomar banho. Então ele tinha uma vergonha horrível das pessoas darem banho nele, ele só aceitava uma pessoa. Hoje em dia a tua casa pode te dar banho. Você senta como se fosse numa privada, alguma coisa assim do gênero, tá? E aí isso daí que você senta, automaticamente você tem um domo ao teu redor que você se posiciona e ele te lava por completo. Então, isso é que agregou para dentro de uma residência essas possibilidades também de acessibilidade, que é algo que ninguém vê. Teve um projeto de uma pessoa que tinha mal de Alzheimer, né? A gente não tinha uma tecnologia própria para quem tem Alzheimer, tá? Mas essa pessoa, ela acordava no meio da noite, assustada, não sabia onde é que estava, fugia da casa. Caraca. E aí ele morava, esse senhor morava com as filhas, a gente desenvolveu uma técnica de segurança que, dado um determinado horário, por exemplo, uma técnica simples de segurança baseada na automação residencial, dado um determinado horário, essa porta não abria. Uma pessoa sem a impressão digital ou sem digitar uma determinada senha, a porta não abria, ou seja, a pessoa, se ele acordasse, acendia uma luz no quarto de uma das filhas dele, eu não me lembro se era de uma, de duas, alguma coisa assim. E se ele fosse tentar abrir a porta, ele não conseguia, ele ia ter que digitar a senha para poder sair, entendeu? Então era uma senha fácil, que mesmo numa questão de faltou luz, ou então tá pegando fogo, era uma senha tipo 4 vezes 0,
tá? Só porque ele não ia se lembrar daquela senha. E também sistema de segurança, quando falta luz, a porta abre, exatamente para você poder sair, não ficar preso. E aí, com isso, ou seja, sistemas de automação simples, a gente conseguiu fazer, tá? Essa possibilidade também para tratar uma pessoa com mal de Alzheimer ou algo assim. Aí, voltando para a parte da inteligência, ou seja, aplicado, quando eu aplico, por exemplo, a inteligência, principalmente eu vejo como um dos trunfos maiores da parte energética. Vou te dar um exemplo, Gilson. Vamos imaginar que nós somos irmãos, tá? E vamos imaginar que a gente tá irmãos Entendi. Biológicos e o nosso pai, a nossa mãe, de alguma forma, não mora aqui em Belém, mas alugou um apartamento pra gente e nós dois moramos lá. Nesse apartamento, ele te dá uma média. Olha, tua conta de luz está vindo muito cara, tu só pode gastar aqui R$1.000 de conta de luz, um exemplo, R$700 de conta de luz, alguma coisa assim para vocês dois. Todos os dois usando ar-condicionado, para dormir tranquilo, tá. Vamos dar um exemplo que, de repente, eu, Sérgio, extrapolei no meu consumo energético. O meu consumo energético foi lá para cima. Só que quem vai pagar o pato é eu e o Gilson. Então, com a inteligência, né, inclusive foi o alvo do meu doutorado, a inteligência eu consigo criar perfis de equipamentos que são importantes para mim, mas que não são importantes para ti, ou que são importantes para nós dois. Eu consigo fazer com que os equipamentos trabalhem, vamos supor, se nós dois estamos juntos no mesmo ambiente, a nossa cota de quantidade de energia para um e para o outro pode se somar, porque a gente está no mesmo ambiente. Se eu for para um outro ambiente, olha, aqui tu não vai poder ligar o ar-condicionado, Sérgio, entendi. Porque aqui o ar-condicionado tu consumiste muito e etc. Mas o Gilson ainda tem crédito, então no quarto do Gilson vai poder ligar o ar-condicionado. Então eu consigo fazer estratégias... São muitos benefícios que vão desde a acessibilidade até a praticidade infinito. E tudo. E o que é bacana é porque com a inteligência eu posso ter um insight. O que é um insight? É um pensamento, veio aqui, acendeu aquela luz. Muito, mano. Né? E aí eu vou dizer assim, eu posso fazer isso daqui, eu posso criar isso daqui, peraí. Sim. Então vou fazer, programei, desenvolvi isso daí, implementei, embarquei, né, como a gente chama num sistema. E aí a pessoa pode, os sistemas de automação cada vez mais vão se aperfeiçoando, né? E aí tu consegues, o que é melhor, a gente vive numa sociedade que hoje tudo como é que me fugiu a palavra? É tudo assim de perfil, né? Tu tens o nicho, tudo é nichado, né? Então, a casa, ela se adapta exatamente a como eu sou. Não é alguma coisa... Por exemplo, no passado tu comprava um tênis, ou era branco, ou era azul, ou era preto. Hoje em dia tu tens um tênis de zilhões de cores. Inclusive tem situações que tu pode mandar fazer um tênis pra ti, com cadastro amarelo, com não sei o que, da forma que tu quer. Isso atende cada vez os nichos de uma sociedade estratificada. É o caso. Então a casa, eu não vendo mais um equipamento que é igual para todas as casas. Eu posso vender o mesmo equipamento, mas a inteligência dentro dele vai fazendo com que a casa fique, a automação, a programação, a experiência da casa fique de acordo com o que eu preciso e não o que a massa precisa igual. Entendeu? Então vou retirar o que eu disse da última vez que a gente estava jantando lá em loja, no Agape, que eu falei, porque eu acho caro e tudo mais. Não, que não é caro, porque não na verdade é o benefício e a praticidade. Né? E infelizmente acabou, mas eu queria entrar num detalhe só para você finalizar esse assunto técnico, senão a gente vai passar mais uma hora aqui, não dá, sobre a questão de segurança. Sim. Só para finalizar aqui, a gente sabe que hoje em dia tem invasão de hacker e tudo mais, e algumas pessoas podem até ficar preocupadas, mas espera aí, se eu levar essa tecnologia para dentro da minha casa, qual o risco disso em relação à segurança dos dados e tudo mais? Não que isso não aconteça hoje em dia com Wi-Fi, com alguma coisa do tipo, mas claro que a tecnologia, ela assusta, ela me assusta. Então, essa pergunta que eu estou fazendo não é só para esclarecer para a audiência, é para mim também. No quesito segurança, é seguro? Olha só. Bom, quando tu tens alguma doença, o que a gente tem que fazer? Né? Tem uma doença acometendo a nível global, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar as medicações que me protegem daquela doença. Então, as vacinas que a gente conhece, né? Quando é criança, tu tomas uma vacina, por exemplo, eu tomei a vacina de catapora, eu nunca tive catapora, inclusive, eu nunca tive catapora,
Eu, graças a Deus, nunca tive nenhuma doença grave desse aspecto e etc. A vacina, então, eficiente. Ela, de fato, ela vai te ajudar a te proteger. E por que eu falei isso? Vacina, podem estar... Os telespectadores podem dizer, não tem nada a ver. Esse cara tá doido. Às vezes a pessoa, ela coloca um sistema na casa, tá? Mas ela faz uma série de coisas que não são interessantes. Vou te dar a primeira. Dado a 100% dos clientes, a maioria não tem firewall na sua casa. O que é firewall? É uma forma de proteção que você tem no teu roteador, no teu sistema de internet da tua casa, que impede invasões. O teu computador tem firewall, tá? Mas a tua casa, o teu sistema da tua casa não tem firewall. O teu roteador. O que tu compras é muitas das vezes aquele da Sky, da NET, da Vivo, da Oi, etc. Starlink. Que é aquele mais simplesinho. Sim. E aquilo dali não tem segurança nenhuma para não ser além da senha. Que tu põe aquela senha lá criptografada. Frágil, né? Um computador que consegue processar diversas combinações e testes, você vai obviamente quebrar aquele... Ele vai saber a rede, o Wi-Fi da tua casa e ele entra na tua rede. As pessoas, em tese, teriam que colocar um firewall, que é um equipamento que protege que as pessoas invadam, né? Um outro tipo para além. Tem roteadores de Wi-Fi que já vêm com isso daí, mas tem outros que não. É o primeiro cenário. O segundo cenário, ou seja, o primeiro são pessoas que não investem na segurança. Elas querem estar pleno, como uma pessoa saudável, que eu falei, mas não investe na vacina da casa. Entendi. Tu tá entendendo? Que é o firewall. Aí, vamos imaginar que ela não tomou vacina. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer a desconexão. Por exemplo, eu não tomei a vacina de febre da malária. Eu não vou para um ambiente que é endêmico da malária. Eu não sou doido, porque eu sei que vai aumentar a minha possibilidade. Eu peguei 7 vezes, mano. Meu Deus do céu. Graças a Deus não peguei nenhum. O meu município foi o que mais teve casos de malária, acho que do Brasil todo. Lá na região. 7 vezes. Então, eu não entro nesse ambiente, porque eu sei que eu vou pegar e vou doido, ficar mal, né? não sou doido. Então o que é que eu faço? Dentro desse cenário da casa, Sim. já que não tem um firewall, não tem uma proteção, eu deixo de conectar coisas que são de segurança. Por exemplo, eu não vou conectar minha fechadura da minha casa na automação. A não ser que eu faça isso com responsabilidade e instale o firewall. Sim, exatamente. Porque se eu interligo a fechadura da minha casa na automação, se uma pessoa invade porque não tem um firewall, não tem uma proteção na minha rede, Wi-Fi da minha casa, a pessoa entra e ela manda abrir a porta da minha casa. Entendi. Então eu não coloco, eu não vou lá no ambiente que me vai trazer problema. Então eu não coloco a fechadura da minha casa na automação. Por quê? Porque, cara, é muito difícil. É irrisória a possibilidade de alguém querer invadir o sistema da tua casa só para ficar apagando e acendendo a luz. Sim. Ou desligando o ar-condicionado. Só se for para te trollar de alguma forma. Mas quem quer roubar a tua casa, ele vai entrar na tua casa para acessar o sistema para poder abrir a porta se ela estiver conectada. Então, dado que eu não tenho uma segurança, eu não coloco a porta da minha casa, que aí não vou abrir a distância. Imagino eu que esse firewall ele deve, digamos assim, encarecer o Não, produto, na verdade, se tu comprar um roteador, tu desabilita, porque a gente... Não, eu digo no sentido do sistema residencial. Não encarece. Não, vai encarecer o quê? R$500, R$700. Aí já é sacanagem tu do tá cara. entendendo? Então, por quê? Tu tens ali aquele roteador que as provedoras de internet te dão. Sim. Aí ele tem um sinal do Wi-Fi. Sim. O que a gente faz? A gente desabilita aquele sinal do Wi-Fi e liga desse roteador pro outro roteador, que é esse que já vai ter o firewall e etc. E esse cara que vai jogar o sinal do Wi-Fi pra tua casa. Então, quando o cara for tentar invadir, ele vai dar de frente com uma porta de segurança, porque esse roteador ele vai fazer exatamente isso, entendeu? Tá, então resumindo, tomando a vacina é seguro. Exatamente, tomando a vacina ela vai te dar uma segurança a mais, né? Dado toda e qualquer situação de política sobre vacina, né? Tem vacinas, obviamente, que eu tomei quando era criança, que são seguras, né? Dadas essas novas aí, eu não posso comentar que eu não sei. Meu irmão, infelizmente, eu queria agradecer a você aí, meu irmão, ter vindo. E se faça aí a palavra para se despedir, por favor, deixa algum recado aí. Com certeza. Então, eu agradeço aos telespectadores que estão aqui nessa... Quanto tempo? 1h30 aqui de conversa, né? Uma conversa profícua, sim, que a gente conversou para além, obviamente, de tecnologia, a gente falou sobre filosofia, assim, né, sobre astral e outras coisas. Mas o que eu quero te convidar é exatamente para além, obviamente,
de saber um pouco mais do mundo da automação, inteligência artificial, tecnologia, é conhecer a empresa Salt Engenharia, para a gente continuar esse papo lá em loco e te deixar seguro para que esse mundo da tecnologia, desde que você obviamente saiba utilizar como qualquer tecnologia, ele vai te trazer muito mais benefícios do que malefícios, tá? Então, com isso, perceba, carro hoje em dia, como eu falei, tu não tens mais sem vidro elétrico, não tem mais a manivela nem nada. Tudo evolui, a sua casa evolui, a sua vida evolui, o emprego também evolui. E é nesse futuro que a gente tem que estar, tá? A gente tem, obviamente, fisicamente no presente, mas sempre com a cabeça no futuro, porque é lá que você vai chegar na frente de todos os outros que ainda estão aqui só pensando no presente, tá? Te encontro na próxima. Salt Engenharia, segue lá no Instagram, @Salt Engenharia. O meu é @Sergio_Monte_Santo_Andrade. Tá, te encontro lá nas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigado, espero que tenham gostado. A gente procura aqui cada vez mais trazer assuntos relevantes. Apesar de ser um podcast novo, eu tenho certeza que se vocês forem lá no YouTube e assistirem os episódios já disponíveis, eu acredito que esse é o 7º, é um assunto totalmente desvinculado do outro, porque o empreendedorismo ele é amplo. Aqui a gente já falou de consórcio, energia solar, saúde bucal, agora automação residencial, sobre direito, prerrogativas. Então, aproveita, se inscreve lá no canal do YouTube, assistam os episódios já disponíveis, acompanhe, aciona lá o sininho para acompanhar os novos episódios, tem também os cortes. Segue a gente no Instagram, @GFDiasContador, @contabilidade.patrimônio, que lá a gente disponibiliza os cortes e tem outros tipos de conteúdo também sempre voltado para o empreendedorismo. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, Alexa!